Oi, meus amores, nós estamos chegando Fala, de minha conversinha nos bastidores. Deixaram eu atrás. Ah, porque quis. Não, eu não quis. De repente, pá, chega um, chega outro. Eu não e aqui quis. Ele não percebeu. Não? Não. Não, Quer voltar? É gente? conversa. não, porque tava falando comigo, vocês estavam falando comigo. Era. Aí, tchau. Aí de repente, Foi. do nada, a gente Ai, abandona. quando eu Eu vi, só tocou o ouvi a sinal. diretora. Tocou o sinal, deixaram eu no recreio. Eu sou exatamente, eu só ouvi a Maíra, a diretora, falar assim, tá, 0, vamos vai. lá. Tchau. É. Fala, Darley. Amores, Boa tarde. hoje Boa nós tarde. vamos mais uma vez falar de assuntos que são do nosso dia a dia, dirigido especialmente às mulheres, mas eu sempre que vejo algumas pautas femininas, eu procuro os homens nelas também. Como, por exemplo, saúde mental da mulher nas fases da vida. E eu conversei, fiz uma pergunta rapidamente por aqui. E a saúde dos meninos nas fases da vida? Vê a fase desses aqui, uma fase difícil de eu aguentar. Muito acha? difícil. Você É acha? uma fase difícil da minha vida. Ah, da sua vida. Então talvez é a fase que ela tá vivendo que daí não consegue. É a lógica do defunto. Não, você não tem... Sabe o que é a lógica do defunto? Todo mundo tá chorando por causa dele, mas ele mesmo não tá sentindo nada, ele tá achando. É verdade. Todo mundo preocupado e ele ali, ó. Esse é o lance, né? Ai, vai, fala aí, Ó, vai. E é isso, minha gente. Vamos falar. Você, minha amiga, que tá aí acompanhando o nosso programa, quem sabe já tá com a idade mais madura. Lembrei, mais madura, não avançada, né, Darlete? Madura, é isso que fala? Tá com a idade mais madura, já passou por várias fases da vida e quem sabe tá enfrentando aí uma dessas Eu tenho um fases, amigo que ele- menopausa e tal. Eu tenho um amigo que ele fala assim, não é, mano, é véia. É velho, ele fala, Eu, assim, velhinha e tal. Aham, ele ainda tá vivo, isso tá bom. Porque não Graças pode ser a que um Deus, dia Eu ele... prefiro jovem morra. a um tempão. Ó, mas a gente vai falar... mas a gente vai falar de outras fases também. Sim. É, a meninice, três adolescente. fases. Cara, E cada lá, fase é uma fase. E não dá pra resolver. Tô Pois esperando Jesus voltar. verdade. Não, tá louco. E assim, as fases, as temperaturas são todas diferentes, as respostas são todas diferentes. E eu sou a mesma pessoa. Até parece. Pensando 3 mulheres numa casa e você pra... Sim, e avança controle. 3 casas, toma um compra e 4. Dá, cara. Volta. Volta 3 casas, Já toma um eu reverso, fico tipo pens- assim, fica quieto, vai pro shopping. Bora. A estratégia, vamos saber dele quais são as estratégias que ele Ele usa não também, entrega, né? ele não entrega. Hã? Ele não entrega as estratégias. Eu vou falar. Porque cada Aí, uma ó, personaliza. Vai nada. Sim, você acabou comendo a Eu- Eu acho já. difícil você não contar a sua história, porque na verdade a Eliane tem que aguentar 2 homens. 2 meninos bagunceirinho, viu? Exatamente. 2 meninos de idades diferentes. Mas Pois bem. tem o gênio dela, né? O Samuel é o gênio dela É. todinho. E às vezes eu vejo os dois de fora assim, às vezes aquelas discussões, eu falei, tá, quem é o mais velho, quem é o mais novo, quem que... Gente, eu acho isso tão diferente, assim. Eu E é imaginar legal. minha filha discutindo comigo, isso não existe. Eu acho Não, bonito, é- não, acho bonito isso, acho bonito. Mas eu acho acho que tem uma assim. questão aí que eu Ah. acho importante de lidar, né? Embora eu viva minhas fases também, mas eu acho que essa questão da ciclicidade, principalmente por É causa bonito. do aspecto reprodutivo, Aham, ela exige mesmo uma atenção diferente. Por exemplo, tem uma menina lá no mercado que está vivendo um dilúvio hormonal. é. E aí você tem uma outra que está vendo um deserto, seja lá o que for, mas é diferente mesmo, as respostas são complicadas. E quando se fala de saúde, tem que se respeitar as singularidades. Verdade. verdade. Quem vai nos ajudar com esse tema? Valeu? Tá. Isso aí só pode dizer que É. eu sou sério. Não... Não, isso porque disse que não tem mais tempo, senão eu teria perguntinhas aqui pra fazer. Ó. Pode fazer. Ah, depois a gente faz. Não hein? tem tempo. Você Tem pode mais fazer, 1 hora porque se e você pegar 25. a câmera e bater ali do espaço, vai ver que a doutora Eneida tá ali. Se Olha você aí. fizer, eu só olho pra ela e falo, o que você acha? Não, mas eu ia perguntar das suas fases. Hã? Doutora em psicologia, doutora Ineida Torres. E quem vai contar um pouco da história dela também é a Liliane Mioto, tá com a gente por aqui. Tem uma adolescente em casa, né? E aí vai contar a vivência dela, da filha, as fases e tal. Pra quem sabe você que tá do outro lado vai se identificando aí também, tá? O que mais que temos, Tem Darley? Fala Povo, a Luciene Bonfim foi às ruas para escutar certamente a mulherada. E temos a sua interação, participação com a gente no seu Entre Família, que já começou agora. Pode rodar a vinheta. É, o seu programa divertido, descontraído, mas com muito conhecimento, muita... É? Opa,
aqui, ó, tem conhecimento de montão, viu? Aí sim. E aprendizado constante, né? Junto com você aí do outro lado. Você tem aprendido junto com Entre Família? O que você tem aprendido aí ao longo desses anos que você tem acompanhado, hein? Eu Conta tenho pra gente aí aprendido também. amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Humildade. Não, humildade eu já ia requerer Já. para você. O que você tem aprendido, Bia? O que eu tenho aprendido? Olha, Suportai-vos uns aos outros. cara, saber O seu lugar e o ter nosso. aquela distância segura. Isso aí eu tô entendendo que a distância segura de, sabe, aqueles animais ferozes e tal, que daí você pensa que não pode cutucar com Você é vara qual curta, bichinho né? no zoológico? Você é qual bichinho no zoológico? No zoológico? É, Olha, nesse aqui pelo menos. nesse aqui, eu sou lobo. Eu não sei, foi o primeiro que veio à mente. Ajuda teu amigo, Aleixo. Ah, não tem como ajudar. Tem que se ajudar aí. Eu não vou nem pra ele pedir pra ele imitar Imitar? o lobinho, não. Mas... Só isso. Ai, meus amores, esse é o Abinal Júnior, eu sou Darleide Alves e quem vai falar agora que é o juízo desse programa, segundo o que ele acha, Robson Aleixo. Nunca foi tão fácil ser juizado. Se tiver um tiquinho assim, já tá ganhando. Qual que é a pergunta? Já sai na frente. Qual que é a do pergunta dia. do dia? Qual animal te representa? Qual fase da sua vida foi mais desafiadora emocionalmente? Adolescência, pós-parto, menopausa? Que momento da sua vida, assim, se você colocar numa linha do tempo, foi mais complicada pra você, hein? Conta pra gente. Nosso WhatsApp é o 983-150249. Essa é a pergunta do dia, Aleixo. Essa é para os seus primeiros 51. Foram os mais desafiadores. Os mais, cada um deles. Mas assim, a cada dia que passa, tá mais desafiador ainda. Aguentar vocês. Eita! Essa é a fase. Brincadeira, meus amores. 983-150249. O que é, Binal? Que animal da floresta você seria agora? Fala. Fiquei curioso pra ouvir ela falar, cara. Pra ver se bate, né? É, só pra ver Pra ver se bate. se bate. Olha, um dia teve uma brincadeira por aqui que vocês como é que eu posso dizer? Persuadiram? Vocês me caracterizaram, identificaram. Boa, obrigada. Me identificaram, é difícil me faltar palavras, mas agora me identificaram como onça. Como? Foi, não gostei não. Não, mas você é um animal imponente? Não, eu adorei. Ah, é? Então se encaixa naquele de cutucar O que foi a o onça seu? com a vara O curta. que foi o seu? O meu? É. Lembra aquele dinheirinho? Lembro, verdade. O que era? Acho que era um lobo. Era um lobo, E é você, verdade, Lê? era um lobo. Você Daquele era o do quê? dinheirinho, da nota de dinheiro. Eu era da nota de... Não, tinha pra mim também de... Tinha. vários. Tinha. Era o peixe. É. Era o peixe. Era o Era peixe? o peixe. Peixe. Mas tá na nota de Ai, 200. meus amores. Vejam bem, daqui a pouquinho nós vamos receber a Eneida para participar aqui do nosso papo. Mas agora eu vou conversar com a Liliane Mioto para ela contar da experiência dela. Eu achei ótimo que seja ela para contar da experiência dela, porque se depender da nossa, da minha, eu já volto por aí. Liliane, bem-vinda. Sabe que eu estava comentando até, Liliane, que eu te achei bem próxima, assim, seu perfil com o da Eneida, né? Dava para ser irmãs. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Me conte qual das fases ou quais fases da sua vida para você foi ou foram as mais desafiadoras? Eu acredito que foi a pós-parto. Sério? Já do seu primeiro parto? Primeiro tem e quantos único filhos? parto. Ah, você só tem uma filha, Isso. verdade. Em virtude de eu trabalhar o dia inteiro, ter contato com muitas pessoas, o pós-parto foi um momento muito feliz, um momento planejado, almejado, mas um momento muito silencioso, porque a minha bebê era uma bebê muito boazinha, ela quase não chorava, bondosa, então a casa era um silêncio, meu esposo trabalhava o dia todo e esse momento para mim era bem desafiador, porque eu era acostumada a conversar com muitas pessoas no meu dia a dia de Então ele foi trabalho. mais solitário. Foi. E que significado você deu para isso? Porque assim, contando a distância, ela agora está com que idade? 13. 13 anos. Contando a distância de 13 anos, você vai dizer, olha, foi desafiadora, mas você consegue ainda nomear essa solidão? Doía, você às vezes se percebia triste, como que discorreu aquela fase ali? Os meus dias eu preenchia eles cuidando dela, né? A fase da amamentação para mim era mais
maravilhosa, mais feliz. E também eu saía para conversar com os vizinhos, os quais eu não conhecia antes. Eu não tinha contato com eles, eu saía de manhã, chegava à noite, então eu conheci novos os vizinhos. E também preenchia com a Novo Tempo. Olha só. A Novo Tempo era minha companheira. Então, no momento que ela estava dormindo, eu assistia alguns programas e também colocava alguns louvores. Então, isso me trazia tranquilidade. Você foi encontrando estratégias de lidar. Você identifica aquela fase como sendo muito desafiadora por causa da solidão vivida naquele momento. Em termos pessoais, em termos das suas descobertas pessoais, das suas percepções, do seu amadurecimento, isso também acontece melhor ali? Em que momento você se vê uma mulher mais madura, mais segura, mais satisfeita? Porque se a gente pensar em todas as fases da vida vindo lá, quem sabe da adolescência, que é onde se pensa mais em seguranças. Eu sou pedagoga, então a gente conhecia muito teoria. Mas quando o bebê chega ali nos seus braços, você fica pensando, e agora? Vou dar conta? Como vamos colocar toda aquela teoria? Mas a gente percebe que é só Deus mesmo para ir acalmando o nosso coração. E Ele vai complementando aquilo que a gente não consegue fazer. Então, eu acho que o peso da responsabilidade de você educar o seu filho, tanto socialmente quanto intelectualmente, é muito grande, e espiritualmente também. Então, a sua maternidade, ela te incorporou mais para a vida, né? Em todos os sentidos. Maternidade tem um valor maravilhoso, né? Binal. Pois é, daqui a pouco a gente quer saber um pouco mais também sobre essa ligação com a filha aí também, né? Mas agora a gente aproveita para receber doutora Eneida Torres, está com a gente por aqui, já para somar essa conversa e responder algumas questões aí também, inclusive do pastor Aleixo, né? O que vier para ele, ele joga para você. Bem-vinda, Eneida. Obrigada. Bom recebê-la aqui. E o que dizer dessa conversa, né, que a gente está tendo, falando sobre essas variações todas, né, das fases. A Liliane até colocou essa fase na vida dela, uma das mais desafiadoras, quando veio o bebezinho, né? Tava tudo esperado, tal, mas é uma fase desafiadora. Isso é comum, normal para todas as mulheres? Na verdade, não todas se assustam, mas muitas sim. A vida é cheia de fases para todo mundo, né? E é sempre bom estar aqui, é uma fase boa, todos estão dando risada. Então, as fases, a vida vai mudando. E em alguns momentos, algumas pessoas se incomodam e se assustam, é natural, é esperado. A gente sabe a teoria, mas aí a prática é o teste, é a vida. E algumas pessoas estão mais fragilizadas, então durante essas mudanças de fases, elas sentem muito mais. Algumas mudanças são mais marcantes, né? Que está todo mundo brincando. Sim, é muito marcante quando nasce, a fase quando está ali nos primeiros anos, mas quando vem a adolescência também é uma fase muito marcante. E não é só para a mulher, para a menina, para o homem, para o menino também. Então, essas fases, elas são marcantes. Não quer dizer obrigatoriamente que todo mundo vai se desestruturar, não. Algumas pessoas vão com mais tranquilidade e outras com menos. Certo. Sabe, no começo da sua fala veio uma reflexão de alguma dificuldade, não sei se você tem notado isso, de que é o seguinte, nós somos singulares. Então eu posso estar vivendo a mesma idade que alguém e vivendo uma fase diferente dele. Exato. Por uma porção de coisas. Então a gente fica sempre nessa pergunta, né? O que é subjetivo, o que é objetivo nisso? Então a gente pensa na adolescência. E não há um achatamento, uma padronização forçada, ou seja lá pelo nosso modo de vida, o nosso modo de vida urbano, metropolitano, industrial, onde as pessoas têm necessariamente que estar em determinadas fases, obrigatoriamente. Por exemplo, a gente pega todas elas com 16 ou 17 anos que estão numa fase de decisão pré-vestibular, algumas pessoas que estão numa fase forçada e se coloca assim de atraso ou adianto para relacionamentos e tal. Isso não tem complicado um pouco mais para a gente perceber esses adoecimentos, porque talvez eu esteja em outra vibe nesse meu momento da vida e alguém me coloca. É que, na verdade, as pessoas têm a expectativa de que seja assim. Meu bebê vai ter dente com 6 meses. Uhum. A média é 6 meses. O bebê pode ter antes e pode ter depois. A puberdade é esperada não por uma idade, mas por mudanças do próprio corpo, mudanças visíveis.
Nesse aspecto, tudo que você está falando influencia muito hoje nessas mudanças. A alimentação, os hormônios são mais estimulados. Então, há algumas mudanças. Na parte da subjetividade, você pode ter uma menina com 16 anos pensando no vestibular, porque ela está ali indo para o 3º ano, e você tem outra também com 16 anos, está ali para o vestibular e ela ainda não chegou naquela fase. Você pode ter alguém ali com 11 anos, já com um sofrimento emocional muito grande. A expectativa de colocar todos dentro de um mesmo balaio, isso traz um sofrimento também. Mas aí a gente tem que olhar o subjetivo, sim. Você está coberto de razão. Então, eu espero ver de tal idade a tal idade determinados comportamentos. Mas eu posso ter aquele comportamento numa idade mais avançada. Então, é comum você ter a chamada crise da adolescência com alguns ali com 13 anos, 14, mas pode ter com 18. Outros com 35. Outros com 35. mas você pode ter aquele menino e aquela menina que foram crescendo com tanta tranquilidade e que, de repente, essa mudança hormonal ela é sentida porque o corpo vai mudando. Alguns crescem, ficam compridos, mas é a única mudança física que você está vendo neles. Lá dentro é aquela criança. Exato. Porque, assim, essas mudanças, elas impactam as emoções, sim. Não tem como não impactar. Mas há uma estrutura de vida que vai modificando. Então, quando a gente se preocupa, dá para colocar todo mundo dentro ali? Não, não dá. E, nesse momento, família é determinante, é fundamental. É onde faz toda a diferença. Que é onde você é visto como uma pessoa mesmo. É esperado que ali você seja indivíduo. Por isso que daí a gente até entra um pouquinho nessa fase de adolescência. Por que há tantos conflitos em casa e lá fora eles são os amores? Porque é em casa em que eu vou aprender a ser quem eu sou. Então é em casa que eu fico reivindicando todo o tempo a minha identidade. Puxa. Bem isso. Então, a gente pode avaliar por alguns marcadores, como no cartão do bebê, ver a curva do crescimento para levar em consideração se está num crescente. Se houver um decrescente, há algo a se fazer. Então, todos nós, ao longo da vida, temos alguns marcadores. As mulheres têm, por exemplo, o marcador da menopausa, que está ali em torno de... Mas acontece para uma ser precoce, para outra ser mais tardio. Então, bem dito pela Eneida, para a gente ter essa ideia geral. Mas você tem uma filha agora com 13 anos. Pensando no contexto dela e familiar, como que tem sido assim? Você agora acompanhar a adolescência da sua filha? É algo bem prazeroso você ter uma companheira. Quando você tem uma menina, né? Você tem uma companheira. Nós saímos juntas, conversamos, nós estudamos às vezes juntas também. Que legal. E a gente é muito parceira, mas o pai também faz parte dessa parceria. Então tem aquele momento dos três. Isso é fundamental, eu sinto, para a felicidade dela. Certeza. Você precisou ter um cuidado, uma atenção de perceber a transição dela da infância para agora aos 13 anos já ser uma adolescente, nessa transição de agora. Alguma mudança que você teve que recorrer à sua pedagogia, à sua psicologia materna? Sim. No momento em que os hormônios ficam à flor da pele, principalmente a gente, mulher, né? Ai, que gracinha ali, ó. A gente precisa entender que tem um momento que a gente precisa pedir ajuda ao pai também, né? Olha, hoje o meu hormônio tá à flor da pele, eu não tô com muita paciência, então segura as pontas, por favor. Fica um pouquinho com ela, para eu poder respirar e não explodir. Respirar e não pirar. Respirar e não pirar. Mas eu considero ela bem tranquila, assim, não considero ela rebelde. Eu acho ela uma boa menina, pela graça de Deus. Também não tive dificuldades com a minha filha em nenhuma das suas fases até hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada. Que Deus abençoe continuamente a sua família, que sua filha cresça linda e feliz para a glória de Deus. Obrigada. Amém. Obrigada. Bênção demais. E falando em emoções, deixa eu aproveitar para te trazer essa dica para você que talvez está conhecendo agora a TV Novo Tempo, ouvindo esse assunto tão importante que a gente está trazendo para saber passar por cada uma das fases da vida. A gente precisa de muita maturidade, a gente precisa de maturidade emocional também, né? Em todas as áreas da nossa vida. E o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, ele preparou esse material aqui, ó, para você que está em casa
casa e ainda não pediu. Por isso eu digo, talvez está acompanhando agora, não pediu ainda o seu material, entre em contato com a gente e peça a revista Mente Feliz. Através da revista Mente Feliz, você vai entender muito bem o que Deus quer para a mente de cada um de nós, que é uma mente com mais tranquilidade, mais paz, a importância do descanso, enquanto muitas vezes a gente está com a mente sobrecarregada, resolvendo problemas aqui, ali, tal, conflitos dentro de casa. E parar um pouquinho, respirar, ir à fonte, né, a palavra de Deus, para saber como resolver cada problema que a gente enfrenta aí na nossa vida. Por exemplo, a ansiedade. Você está sofrendo de ansiedade nesse momento? Então, deixa eu te falar uma coisa. A ansiedade, ela tem cura. E nessa revista, a Revista Mente Feliz, o Dr. César Vasconcelos, ele apresenta passo a passo para você ter um coração, uma mente mais tranquila, mais serena, sem aquela ansiedade, aquela agitação toda, coração acelerado demais e suando frio muitas vezes, aquele gelo que vem no corpo ali, né? Aí agora, pois é, tem outro detalhe aqui também, que tem muita gente que pensa, depressão é frescura, né? Isso aí não tem nada a ver, é frescura, é falta de Deus, Calma, tá? Depressão não é frescura. E através desse material você vai entender também como lidar com a depressão e como sair dela, que é o principal. Sim, depressão tem cura. Quer a sua revista Mente Feliz? Então entre em contato com a gente agora. Telefone é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe da Escola Bíblica, vão fazer o seu cadastro e enviar essa revista aí na sua casa, que é gratuitamente você vai receber. Abinal, e o frete? Eu pago o frete? Não, nem o frete. Como assim? Os Anjos da Esperança já pagaram para você receber, tá bom? Então entre em contato com a gente pelo telefone 0, operadora 12 21 27 31 21. Se prefere o WhatsApp, manda mensagem aí no 129 8244 4449. Mas não deixe de pedir, tá bom? Revista Mente Feliz. Anotou o telefone? Ele é rápido, é fácil. Se você quiser ligar para a gente, 21 27 31 21, ou manda uma mensagem pelo WhatsApp. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Voltamos, meus amiguinhos, aqui para fazer o Entre Família. Bom demais ter a sua companhia. Hoje falando sobre algumas das fases das mulheres, ou todas elas, e a gente vai tratando aqui ao longo do programa. A gente passa pela infância, adolescência, maturidade, juventude, a maturidade da mulher. O que explode na juventude, Eneida? Porque a gente foca ali na adolescência, como sendo uma fase assim, de transição bastante significativa. Depois vem a juventude, a maturidade. O que dizer dessa fase aqui intermediária, vamos dizer assim? A fase da juventude, na verdade, tem sofrimento emocional, mas ele é mais contido no aspecto de que aquele menino, aquela menina, olha agora e fala assim, esse é o mundo dos adultos? E aí essa tentativa de se encontrar nesse mundo dos adultos traz também muito incômodo. É quando eles têm, e as meninas, elas têm uma ideia de que, assim, precisam as coisas acontecerem rápido, porque parece que aquela vida adulta está chegando ali e eu não conquistei tudo que eu preciso conquistar. E isso é mais quieto, não tem tanto barulho externo. E internamente há um sofrimento, sim. Há um sofrimento. Vai falar ali, por exemplo, no caso das mulheres aos 30 anos, né? Chamada balzaquianas, por causa de muita expectativa para o que vir, mas também uma cobrança do que eu já fiz, que é bem esse aspecto que você traz. O que eu fiz aos 30 anos? Mas calma, quando você chegar aos 50, você vai perguntar isso de novo. Quando você chegar aos 60, eu não sei o que vai ser. Deus proverá. Pergunta de hoje, qual foi a fase mais difícil para a sua vida? Posso chamar VT, produção? Então vamos agora saber o que a Lu ouviu nas ruas das mulheres falando sobre, por exemplo, se elas têm tempo de descansar, de relaxar nessas fases da vida que vão passando, mas especialmente em tempos em que a nossa agenda parece que tem a voz de autoridade e a gente só se submete a ela. Como é que a mulherada está? Na rotina acelerada das mulheres, casa, escola, trabalho, filhos, são tantas coisas nessa listinha. Será que as mulheres param para descansar?
Lembrando que isso não é luxo, é necessidade. E é por isso que a gente veio aqui hoje conversar com as mulheres para entender. Será que as mulheres fazem aquela pausa necessária para a saúde emocional? É o que a gente vai descobrir. Vem comigo. Bem corrida a minha vida, eu não paro. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, direto. É sempre muito acelerado, porque eu trabalho, eu faço faculdade, tenho casa, tenho as coisas da igreja e eu tenho aprendido a descansar com a terapia, pra ser bem sincera. Entendido que a gente realmente precisa parar e ter um tempo pra gente. Eu trabalho de segunda a domingo, sem folga. E quando eu tenho uma folga, a cabeça tá ali no que eu vou fazer daqui a pouco, entendeu? Então não tem como ter uma folga legal, ter um descanso bacana. Olha, a gente, como é mãe solo, sempre quer dar conta de tudo, né? Mas realmente a gente sempre arrumava assim, um jeitinho para estar descansando, para estar saindo de perto, para poder respirar um pouco, né? Porque a mulher, ela tem esse direito também de descanso também, né? A senhora costuma parar um pouquinho no dia a dia para dar aquele descanso ou a vida é sempre corrida e agitada? É corrida, agitada. Por que a senhora não consegue parar para descansar? Só quando vai dormir. E aí, a saúde não fica exigindo um tempinho ali para dar uma descansada? Mas aí, às vezes, senta um pedacinho, às vezes não, e assim vai levando a vida, né? Por que a senhora não para descansar? Porque, você sabe, quem luta com o neto, né? Vai deixar um na escola, vai pegar e vai fazendo as coisas, né? Dia a dia de casa, né? E qual que é a dificuldade hoje para você conseguir separar um tempinho para descansar, assim, sem culpa? Gente, eu acho que o lado financeiro tá pegando muito, sabe? Você tem que trabalhar, você precisa repor o que precisa em casa, né? Então, eu acho que é isso que deixa você fora desse descanso. Por que você acha que é importante a mulher ter esse cuidado com ela também, até no aspecto emocional? Seria bom por conta de desgaste mesmo. Desgaste da gente no dia a dia, físico e emocional. A gente tem que sempre estar cuidando da gente, né? A gente está sempre procurando a melhorar. A gente não tem tempo, a vida da gente é muito corrida e, infelizmente, a gente faz o que pode, né? A gente se desdobra em 1000 para poder dar conta da casa, dos filhos e ainda tentar tirar uma folguinha. Mas é bem difícil. A gente que trabalha direto assim não tem tempo. Ninguém consegue viver bem, né, assim, consigo mesmo, se não estiver bem mentalmente, fisicamente. E se a gente não tiver essa pausa, não tem como a gente viver melhor, viver bem. Eu acho que o descanso ele é necessário, mas nem sempre nós conseguimos, né? Porque nós estamos o tempo todo pensando em tudo que nós temos que fazer. O tempo todo é casa, é trabalho. Então, a gente deixa esse lado de descanso mental do lado, entendeu? Aí, quando você vai fazer novamente o trabalho, você está mais cansada do que deveria, entendeu? É isso. Por que você acha que é importante a mulher ter essa pausa, esse descanso, assim, falando na questão emocional da mulher? Para ela poder viver melhor, para ela poder respirar, para ela poder ter assim uma paz de espírito, uma calma dentro dela, fazer uma higiene mental, entendeu? Assim, eu acho super, né, de direito da mulher, porque se a gente não para, vai acumulando até chegar uma hora que você não aguenta mais. A gente não aguenta também, né? Muito cansativa a rotina, né? Lavar, passar, cozinhar, tomar conta de casa, tomar conta de filho. Não é fácil não, né? Tem que ser para descansar as pernas, né? Os braços, um pouquinho, né? Para o corpo levar a vida assim um pouco, né? E a senhora tá fazendo isso, tá dando uma pausa ou tá no ritmo acelerado? Tá no ritmo acelerado. Essa aqui, pelo jeito, é vozona, né? Cuida dos netos. Cuida dos netos. Vou buscar a escola, vou deixar. E a busca, né, assim, né? Sem descanso. Aí vou pra casa do idoso, né? Segunda e sexta eu vou pra casa do idoso também. Lá eu já descanso um pouco, né? Já sai tudo da mente, né? Muita coisa da mente, né, da gente, né? Você acha que a mulher acaba se sentindo culpada se ela para descansar um pouco? Porque aí a cabeça fica cheia de coisas, assim, você acha que a mulher sente essa culpa? Sim, porque daí as tarefas do dia ficam para trás, né? Quando a gente vai tirar um descanso ou uma folga, assim, a gente se sente culpada porque, nossa, deixei de fazer isso em casa, deixei de fazer aquilo, deixei de fazer um compromisso com meus filhos, é sempre assim. A mãe sempre sente culpa, sempre sente, porque ela quer dar conta de tudo. Aí quando você para, parece
parece que você não pode parar, mas a gente tem esse direito de parar, né? Muitas mães hoje não entendem que você pode parar, que a gente não é uma super mãe, uma super mulher. E se a gente não para, psicologicamente a gente não aguenta mais, entendeu? Aí chega uma fase que realmente vem aquele não aguento mais, né? E até como foi trazido algumas mulheres comentando, né? Aquela culpa por às vezes parar para descansar, que isso, até estava comentando rapidamente com a Darleide aqui, vem muitas vezes lá de casa, da forma que o pai era, ou a mãe era, tal, e aí se internaliza isso e fica levando às vezes ao longo da vida, não, eu preciso fazer, tal. E calma, dá tudo certo, o descanso ele é importantíssimo, né, pastor Aleixo? E há uma análise que a gente precisa fazer do modelo de mundo que nos cerca. Porque senão a gente vai achar sempre que você pode resolver problemas que não têm solução. Por exemplo, a gente vive num modelo de existência ultra alienante. A gente não tem nada. Você não tem terra, não tem roupa, você não tem acesso à produção, a gente não tem nada. Então, absolutamente tudo tem que ser conquistado. Tudo. Então, essa ideia de que absolutamente tudo tem que ser conquistado vai gerar um enorme cansaço. Porque você tem que correr demais para ficar no mesmo lugar. Muito. Então, você tem que conquistar a vontade de alguém, você tem que conquistar uma casa para descansar, você tem que conquistar um carro para poder se dizer que você fez alguma coisa na vida, você tem que conquistar um diploma, você tem que conquistar, não há garantias em nenhum processo da vida. Gente, isso é extremamente exaustivo. É você colocar o pé da porta da sua casa para fora e todos os espaços que você passar é de alguém. Aí você volta para sua casa e descobre que a sua casa também é de alguém. E aí a comida que você está comendo foi alguém que fez, que você não faz comida, você compra. A roupa que você está usando foi alguém que lavou. E você está alienado da existência. Não tem como não ficar cansado. Quando aí você chega uma fase da vida, eu estou com 30, 45 anos, cara, eu não fiz nada. Mas a lógica de sucesso tem sido uma lógica de conquista. Então, ele é bem sucedido no quê? Nesse parâmetro que alguém colocou para mim, que é inalcançável. Terrível. Eu fico até pensando, Eneida, a mulher que passa por mais, querendo ou não, os hormônios são diferentes, né? Aquelas oscilações, se já não bastasse ao longo do mês, né? Dando sempre aquelas oscilações ali nos meses, mas às vezes chegando ali numa menopausa também, que é aquela mudança constante, e aí lidar com algumas situações como essa, né? De conquista, eu preciso conquistar, aí aquele turbilhão e conquista e tal. Você explica pra gente um pouquinho como lidar com isso no dia a dia. É que são muitas cobranças. E como se não bastasse toda essa cobrança, de eu ainda ter que me conscientizar do mundo que está em torno, a própria mulher está se cobrando de dar conta de tudo. E ela não consegue, muitas vezes, parar um pouquinho, respirar e se dar conta dela mesma. E o que eu percebo muito que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos anos, nós temos falado muito mais da mulher ter uma característica muito especial na menopausa. Não era falado. Então, isso também era um peso. Elas estavam sempre em casa, sofrendo as mudanças hormonais, no trabalho, indo e vindo, e achavam que elas estavam sozinhas nesse mundo. Eu sempre digo assim, as duas maiores mulheres que eu admiro hoje são minha mãe e minha sogra. Ambas já faleceram, porque elas passaram por tudo num período em que nem se falava que elas estavam em crise. Hoje, o que acontece? Tanta coisa em torno da mulher, ela não consegue descansar. Os hormônios, eles pedem para parar um pouco, porque eles precisam. E o que acontece com essa pessoa que está sempre acelerada? Ela não tem autopercepção. A percepção de que, peraí, eu estou mais agitada por quê? Eu estou mais agitada porque eu estava num lugar barulhento. Não, ela não consegue perceber. Quando eu diferencio, não tem nenhum barulho e eu continuo agitada, essa é a chave que muitas mulheres, por isso que é a importância da mulher parar um pouco. E na menopausa, ela não consegue, parece que ela está ligada o tempo todo. E a mulher que, por exemplo, está sofrendo com os calores, com a irritabilidade já é uma consequência do calor. A sensibilidade, porque um hormônio, o sistema límbico está fazendo uma coisa, o córtex aqui já tinha o juízo que parece que perdeu, choques. Nessas decisões ali, se ela não para, ela se cansa muito. E aí o parar é o ambiente ou sou eu? E perceber isso e poder falar sobre isso, poder conversar com outras mulheres. Outra mulher pode até dizer, não, eu não tenho nada, nada.
alguma coisinha sutil ela tem. Porque quando você fala em hormônios, você tem alterações que não tem como passar despercebido. Mas passa para a maioria das mulheres, porque elas não acompanham, infelizmente. E a sociedade não dá tempo, a casa delas não dá tempo. Elas têm que conquistar a vida, aí elas dizem, eu não conquistei nada, eu estou aqui lavando roupa, botando prato para um menino, esperando o outro grande chegar, e nessa correria, nessa afobação, elas adoecem. E muito desse adoecimento, porque colocam a gente dentro de uma caixa, todo mundo dentro de uma caixinha, esperando as mesmas respostas, sendo que não vai dar. E até mesmo a expectativa vai acontecer. Por exemplo, houve uma ocasião em que uma amiga pergunta assim, eu até me demorei a perguntar se era uma amiga, né? Mas a pensar aqui. Mas sim, aí ela dizia assim, você não sofreu a síndrome do ninho vazio? Quando sua filha... Eu falei, não. Mas vai ter. Não. Então, também há uma inadmissão de que você tem uma história diferente de contar daquilo que se tornou o discurso central, majoritário. E a gente acaba por despersonalizar, acaba por descredibilizar a individualidade. Então, essas mulheres ali, né, e tantas outras e outros vão dizer assim, eu me sinto culpada quanto descanso. Primeiro tem uma vozinha interna que pode vir lá daquele pai ou daquela mãe que... Tá quieto aí, vai lavar a louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E parece que você só era útil, amado, se você estivesse em movimento, fazendo. Agora você está na sua casa, você tem um marido legal, tá tudo certo. Ah, mas eu tô me sentindo, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Tem uma vozinha interna, né? Já tem que lidar com isso. E ainda tem que lidar com todo mundo dizendo que você tem que ser assim. Agora, todas as mulheres na menopausa, elas têm que ser assim. Elas agem desta maneira. Há que se reconhecer. Calma, a gente de novo perde a individualidade. Então é bom saber que há esse fenômeno, é bom conhecer esse fenômeno, para no caso você não se sentir solitário, mas não se esqueça de que você é uma com a sua história, e respeita a história da outra. Do outro, e a do gente... outro. Senão você se perde e continua alimentando esse ciclo de que é todo mundo. Não é todo mundo. O preparo emocional para cada fase, ele pode ser natural. Quando você falou da síndrome do ninho vazio, eu lembro que há vários programas para trás foi trabalhado esse tema aqui. Não são todas as pessoas que entram em crise, que elas vão se desesperar e angustiar achando que a casa está vazia. Não, porque as pessoas também entendem que naturalmente filhos crescem, naturalmente eles aprendem. E quando é possível conversar sobre isso, não tornar como algo pesado, como algo de castigo na vida, não é castigo. Algumas pessoas são mais sensíveis e outras menos. Agora, que há mudanças orgânicas, há, ponto. Mas as emoções de cada pessoa e o tempo de cada pessoa não é igual. Exato. E aí a gente pensa assim, puxa, então tem uma mulher que não se sente sobrecarregada? Tem. Tem uma mulher que não se sente a mãe culpada do mundo? Tem. Neida, você viu ali quando a gente conversava com a Lilian, ela contou super de boa a maternidade, mesmo a solidão, ela contou da solidão dela no pós-parto, leve. Exato. Pergunto da adolescência da menina, o máximo que ela disse assim, quando eu não aguento, dou pro pai, mas assim, leve. Então, a personalidade, a história, o modo de enxergar a vida, o óculos com que enxerga a vida, tudo faz parte, né? E eu achei um elemento interessante a leveza dela. Fundamental aí, que são as nossas escolhas, todas têm custo. Individualidade é um valor importante, individualismo é custoso. Então, uma coisa é você valorizar a humanidade, outra coisa é você ser humanista. Então, a gente está pagando à vista. Quando Deus parcelou a dor. Deus chegou para Adão e falou assim, em fadigas você obterá da terra o seu sustento. Ele não está amaldiçoando o trabalho. Mas ele vai dizer assim, não vai ser legal como era antes. Ele chega para a mulher e fala, em dor dará luz a filhos. Ele não está amaldiçoando o ato de parir, mas ele está avisando, vai ser complicado. Mas ele colocou duas pessoas para dividirem a dor, porque a palavra para fadiga e a palavra para dor ali é a mesma. Ou seja, enquanto alguém estiver fadigado, você vai estar aliviando o descanso dela em outra coisa. Agora, se a gente quiser juntar a fadiga e a dor, vai ficar insustentável mesmo. Nós juntamos todas as dores. Então, para alguém estar descansando, alguém tem que estar trabalhando. Alguém tem que falar assim, fica de boa agora que eu vou fazer isso por você. E depois reveza. E depois a gente reveza. Agora, quando tudo está sob a minha responsabilidade, então quando fala assim, essa mãe que esperou o filho, que fez a marmita do menino, que fez aquilo e agora também tem que ser bem sucedida no trabalho. Uau, ela está querendo viver 3 vidas.
E muitas vezes ela não entende que ela pode sentir uma grande realização em estar ali preparando a marmita do filho. Assim como aquela outra se sente extremamente realizada em estar lá conquistando o mundo do mercado. Assim como uma outra diz assim, eu posso só um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Porque o que é o adoecimento mental? O adoecimento mental, ele está nessa não percepção de que há um indivíduo. Quando você falou individualismo e individualidade, são coisas diferentes. Porque a individualidade são as suas características, quem você é. É isso que quando a gente vai ficando adulto, a gente quer ser a gente mesmo e tudo bem. E é necessário. E é necessário ser. O individualismo não, aí é aquele assim, só sou eu e eu sou o centro do mundo, eu tenho razão e acabou. E nessa de eu tenho razão e acabou, muitas mulheres, elas assumem o mundo todo. Elas assumem e elas não pedem esse revezamento. Sempre quando tem temas assim, que eu estou aqui, depois eu tenho alguém perguntando, né? E como que eu faço sozinha? A gente fala... A gente constrói rede de apoio. Eu não tenho parentes na minha cidade, mas eu tenho uma vizinha que ela falou que saía para ver os vizinhos. É isso, você constrói rede de apoio porque o outro ali também tem a vida dele. Mas para quando você precisar assim, olha, eu preciso de 5 minutos, fica ali, entende? Tem coisas que é melhor quando a gente compartilha. Tem coisas que só são possíveis quando a gente compartilha. E aí a gente tem que entender o que é melhor, porque senão a gente vai criando uma inviabilidade na nossa vida, que ela é crônica, e aí eu fico tentando fazer algo que não dá para ser feito. A vida foi feita em comunidade. Deus criou 2 pessoas. Tem coisas que você faz com amigos, tem coisas que você faz com família, tem coisas que você faz, e a gente vai com a igreja, a gente vai fazendo e a vida vai tornando possível. Tudo eu? Aí você vai pagar a conta à vista. Deixa eu te falar mais uma vez, e você precisa prestar atenção em mim, algo muito importante. A gente está falando aqui de satisfação. Pensa um pouquinho na importância que é você viver minimamente satisfeito. A gente fala de alegria, de felicidade, essa alegria plena, essa felicidade plena, ela não é possível. Mas é possível viver de uma maneira satisfatória, de viver de uma maneira integral e de uma resposta que a gente pode dar para o mundo. Pensa muito seriamente nisso. O fator primeiro de todas as quedas que nós tivemos enquanto humanidade começaram com insatisfações. Elas podem ter começado de 1000 formas diferentes, mas um rei satisfeito não teria protagonizado a história que Davi protagonizou. E um coração satisfeito não teria protagonizado uma história que Salomão ou que a própria Eva, que Satanás teve que gerar uma insatisfação nela para querer se satisfazer com o fruto. Agora, pensa numa sociedade e num mundo ao nosso redor e de um monte de fatores que estão fora do nosso controle, que vão gerando adoecimento, insatisfações, carências, e a gente precisa dar uma resposta para isso. Muitas coisas você pode fazer, mas uma em essencial, precisamos nos conhecer, precisamos conhecer os problemas, precisamos saber quando é que a gente resolve sozinho, que hora que a gente pede ajuda, em que momento eu vou precisar de um profissional, quais atitudes que eu vou ter que colocar na minha vida para que a minha vida seja integral, seja plena e eu possa ajudar, inclusive, as pessoas ao meu redor. Toda revolução começa com o coração e você pode fazer uma mudança ao seu redor, começando com o seu coração. Revista Esperança Mente Feliz, ela reúne algumas coisas importantíssimas para ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Um texto tecnicamente forte, feito por alguém que sabe do que está falando, ele é didático, chega até você de uma maneira compreensível e não há nenhuma barreira entre você e o material, porque ele é de graça. Então você falando com a gente, ligando para a gente, 21 27 3121 12, 21 27 3121, você já vai ter acesso ao material que vai chegar até você gratuitamente. Você pode, junto com a sua família, organizar-se aí e ter algo poderoso nas suas mãos para uma mudança real, para um preparo e, por que não dizer, para se proteger de todos os ataques que você sofre o tempo todo. Revista Esperança Mente Feliz, ligue agora para a gente, 21 27 31 21. É isso, faça como milhares de pessoas já fizeram, estão fazendo ainda, ligando e pedindo essa revista. Se você fica naquela, eu acho que deve ter alguma pegadinha aí, de graça, duvida? Então peça a sua agora mesmo, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho, na volta tem um Momento na Prática. Você vai ver, Momento na Prática trazendo algumas dicas importantes e tem até um carrom ali para fazer já ouviu falar em carrom? Para fazer um barulho? O que vai rolar será, hein? Não sai daí, a gente volta já. Olha aí, estamos de volta. Só que eu não sei se eu consigo falar e tocar ao mesmo tempo. Será que rola? Pronto.
Na prática, no ar, aqui no Entre Família. Abinal, o que você está fazendo sentado em cima dessa caixa, fazendo barulho? Isso daqui é um carrom. Senhoras e senhores, olhem, um carrom, é isso. Ele é um instrumento de percussão e a gente vai utilizar hoje aqui no Na Prática para demonstrar um pouco... Para escandalizar os irmãos. Escandalizar? Para mostrar mais ou menos ali, né, Inês, a questão dos hormônios das mulheres. O ritmo. O ritmo, né? Aquele ritmo mais fraquinho. Para daí a gente Aí, ó, comentar sobre o ritmo da vida. Vamos para o climatério e menopausa. Assim é quando a vida está em equilíbrio. Mesmo com desafios, a harmonia e a mulher sente que consegue seguir. Aí tá. É o desejo, né? É o desejo de todos e muita gente consegue, porque vai se preparando, sabendo que em algum momento algum desafio vem. Aquela que eles falam, estou plena diante de tudo isso. Ali a musiquinha suave, porque tem equilíbrio mesmo, né? Ok, dá para lidar, tá satisfeito, tá indo bem. Vamos a uma próxima fase. O que vem a seguir, Lê? Pressões e sintomas começam, mas assim, foi uma mudança drástica aqui, né, Bruno? Chegam as mudanças hormonais, ondas de calor, noites mal dormidas e um cansaço sem fim. Vai se intensificando o negócio. É isso mesmo, vai intensificando. E muitas vezes a pergunta que elas falam, porque eu também imaginava que não sei como é. Eu atendi uma pessoa que chegou esbaforida e sentou e perguntou para mim, o ar-condicionado tá ligado? Falei, tá. Ela suava, ela pingava, ela falou assim, vai passar. E daí eu fiquei pensando, puxa, até ela se acalmar e aquilo passar, levou um tempinho. Ela falou, não, subi correndo, óbvio que não, ela veio de elevador. E passava. Essas ondas de calor, muitas pessoas descrevem que ela vem realmente como se fosse uma onda. Vem e depois passa. Só que nisso que vem, incomoda, causa transpiração. Se a pessoa está dormindo, ela não dorme bem. Pessoa que não dorme bem, acaba o humor. Exato. Irritado. E aí pronto, a irritabilidade vai a 1000. E aí o que acontece? Ela começa a achar também que é só ela, né? Aí vem aquele desconforto social. Tô doida, Tô doida. Sou só eu no mundo. Baixa libido, né? O desejo sexual diminui. Às vezes tem uma Sim. cobrança do marido, tem uma insatisfação dela própria de não se reconhecer nessa fase. Sim, e aí se ela ouve de uma amiga, eu nunca tive, a amiga é mais velha, ela nunca mais abre a boca. Ela entra num sofrimento e a mulher sim entra em depressão, porque causa uma angústia muito grande. Pensa você, quando nós entramos aqui, que estava sem ar-condicionado, que todo mundo estava sentindo o calor. É um calor intenso, você olhar para aquela mulher miudinha ali, suando, e assim, constrangida, ser com ar-condicionado no máximo. Então, isso causa desconforto. Aí, quando ela tenta compartilhar e ninguém está passando por aquilo, ela fica mais em sofrimento mesmo. Mas é real. Por quê? Porque quando você tem estrogênio, aí a gente lembra de quem é o especialista dessa área, não sou eu, mas quando você tem estrogênio, progesterona e você tem cortisol ali que desestrutura tudo, vai afetar. É a soma de todos os medos. É a soma de todos os medos juntos ali, então causa muito susto. E o importante, assim, antigamente eu acredito que as mulheres não sabiam muito, né, do que estava acontecendo, menos ainda os homens, né? O que estava acontecendo com as mulheres nesse período, só via a mulher irritada ou, enfim, a libido baixa e tudo mais. Hoje em dia a gente tem mais conhecimento. Então daí vem a grande importância dos homens entenderem cada fase que a mulher enfrenta para poder ajudar também, tornar algo mais leve. Né? Eu digo isso porque até em outro programa já comentei, a Eliane mesmo já falou isso no programa aqui também, que teve uma fase que ela estava com os hormônios bem desregulados e aí uma hora queria matar, outra hora queria morrer, era aquela loucura toda, aquele caos, né? E a gente não entendendo direito, né, o que estava rolando. Aí eu e o meu filho Samuel, tinha vezes que eu só falava... Não falar nada, ficar quieto, né? e aí, daqui a pouco ela passava, ela começava a chorar e não entendia o que estava acontecendo, enfim. E aí depois, isso durou acho que uns 2 meses mais ou menos, mas antes, né, de tudo isso, enquanto ela estava um mês mais ou menos dentro dessa loucura que ela não estava entendendo, a gente também não, teve um programa aqui falando justamente sobre essas mudanças do ciclo. E ela sendo jovem, né? E ela sendo jovem, 34, 35 anos. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, pode ser isso que a Eliane está enfrentando então. E aí foi onde
eu percebi, falei para ela fazer os exames e tal, fez exames, realmente estava bem bagunçada, os hormônios, enfim. E, graças a Deus, ela não precisou nem tomar medicação. Só na mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física e tal, já mudou da noite para o dia. Tipo, da água para o vinho, né? Tudo fica pior se a sua saúde é ruim, né? Sim, e aí se você não tem esse companheirismo, esse apoio, por que eu também falei da sogrinha e da minha mãe? Porque eu lembro do sogrinho falando para mim bem discreto assim, a Lina sofreu tanto quando acabaram-se as regras dela. Olha. Então assim, ó, se viva estivesse, ela faria 100 anos o ano que vem. Então pensa como não foi esse sofrimento quando não se falava dessa angústia. E depois a gente conversando, ela era muito discretinha e ela falava. Da minha mãe eu lembro mais, bem mais nova, né? E eu lembro da minha mãe ter algumas angústias e aí você fala assim, mas você não ter com quem compartilhar. Então quando o companheiro entende que ela vai ficar emburrada, já fica, mas aí ela vai ficar num momento que não faria o menor sentido. E vai ter aquela mulher que vai passar por tudo isso assim, tá bom, tomei água gelada e toca. Porque daí também tem a personalidade. Aquela pessoa que enfrenta algumas dificuldades de uma forma mais particular. E tem mulheres que realmente têm as mudanças hormonais sem ter tudo isso. Aí vamos à próxima fase. Caos. Ela tenta dar conta de Aí o caos tudo, que é? a irritação, a tristeza, a sensação de perder o valor. Vou nem deixar vocês falarem. Pronto, parou. O ritmo da vida sai do controle. Sai de tudo. Sai. Isso era o que a gente estava falando até lá. Aquela barulheira sem dos sentido. vídeos. É como se houvesse uma barulheira constante. A pessoa quando está em crise, e aí é o limite também, o que a gente tem que ter cuidado. Vai ficar irritada? Vai. Vai ficar triste? Vai. Vai ter vontade de desaparecer e voltar? Vai. Agora, quando que é o limite para o certo, para estar dentro do controle? É quando isso fica perdurando demais, porque nas oscilações hormonais são altos e baixos. Quando isso fica constante... Aí não é mais uma fase. Aí não é mais uma fase. Aí você já está tendo um quadro mesmo de adoecimento mental. Muitas mulheres entram nesse período com muita depressão, porque culmina com a falta de preparo para os filhos que crescem. Algumas estão se tornando avós, ainda não se deram conta de que elas ainda são jovens e podem ser avós jovens também. Então vira uma bagunça muito grande. Aí quando a vida sai do controle é pior. Por isso que ter uma estrutura ali ajuda muito. E buscar ajuda, né? Tem até novas informações. Quando a gente pensa que já acostumou. Não, calorões já são conhecidos, né? Essa de baixa libido conhecido. Então vamos falar sobre isso, coisa que não falavam antes, nossas avós, mães. Vamos tratar. Mas aí vem novidades. Vem também uma angústia, vem também junto a perda da memória, que antes não era considerada parte dessa menopausa. Tem outros fenômenos novos aí surgindo do ponto de vista da percepção, né? Porque eles sempre estiveram lá. Somado ao estilo de vida, os relacionamentos, as cobranças, a expectativa de que essa mulher não pode envelhecer. Eu fico muitas vezes assim, revoltada da vida. Você vê, por exemplo, pessoas com as quais nós crescemos assistindo, né? As apresentadoras de TV, as apresentadoras de programas infantis, por exemplo, hoje elas estão lá com 60, 65 anos. E você vê nas redes sociais as pessoas dizendo, mas está velha, né? Mas está velha, como fulano envelheceu? Ué? Então, a gente tem que manter também todo um esquema de assim, não, tem que ser jovem sempre, tem que manter-se sempre. Cansaço, que às vezes dá até uma preguiça. Não que isso me toque ainda, brincadeira. Mas vamos pensar nesse momento da vida em que você não pode nem envelhecer. Daqui a pouco vai ser assim, morreu. Que absurdo, morreu, não devia ter morrido. Isso entra nesse sofrimento. Não entra? Sim, entra, porque daí está todo mundo cobrando que continue jovem. Mas você não é jovem mais, você viveu uma história que ninguém viveu. E está todo mundo cobrando que você continue. Não dá. Capitão América. O jeito de ser jovem para sempre é morrer jovem, não tem outro jeito, por enquanto. Até minha esposa mesmo fala, perdão, né? Eu vi agora recente uma discussão em torno, porque a Xuxa fez um movimento e viu que o braço dela está flácido. A mulher tem quantos anos? 80? Porque ela é rica, porque ela é branca, porque ela é loira, porque ela é famosa, o braço não despenca. Como não despenca? Então, que faz parte de um fenômeno com o qual a gente está consciente, que é desumanizar uma pessoa e fazer dela uma máquina. Máquinas não envelhecem. Coisas não envelhecem.
E se espere que ela seja uma coisa. Isso é complicado que porque... antes da coisa envelhecer, joga-se fora. Deixa de usar. Então, a pessoa tem que sumir ali daquele momento. E quando você fala assim, puxa, mas tem que sumir, não, há uma beleza tão grande nessas mulheres também, porque elas têm marcas no corpo e marcas ali da vida delas que ninguém teve. Então, essa ideia de que assim, não, a máquina começou a dar defeito, não, troca, não quero lidar com isso dando defeito. É uma ideia antropofágica, a gente canibaliza as pessoas. Eu espero de você isso. E no dia que você não me entregar isso, eu vou te trocar por outra. Porque aí você cria no outro uma pressão. E se quiser uma forma de tortura terrível e permanente, é impor ao outro uma mudança que ele não pode fazer. É impor ao outro um alvo que ele nunca vai poder alcançar. Pedir para o outro que ele seja o que ele jamais conseguiria ser. Aí você vira uma angústia eterna. E às vezes isso é usado até como uma forma de humilhação. Parece que eu quero humilhar você, eu quero espezinhar você. Tá velha, tá velho. Olha ela lá, tá velha. Tanto dinheiro, mas é velha. Tem um ranço, assim, uma raiva. Justamente nisso que a gente lê assim... Gente, o que está acontecendo com a gente? E houve um tempo na história em que os mais velhos eram respeitados, né? Eram vistos com todo respeito. Agora é como uma coisa descartável. Há muitos anos aqui na Novo Tempo foi produzido pela UNASP, a nossa universidade, uma chamada que assim é ícone. Até hoje, minha sogra, com 73 anos, ela lembra disso, ainda que já tenha esquecido muita coisa. Mas assim, tudo que é velho nessa casa, joga fora. Aí o menininho dizia... Até o vovô, mamãe? Marcou, porque é isso. Tudo que é velho joga fora. Por isso que aqui no Entre Família a gente sopra a velhinha e valoriza. Não, a gente mantém. Não, aqui no Entre Família você tem uma velhinha bem cuidada. Bem cuidado, velhinha agasalhada. Não toma nem friagem. E uma no coisa... caso é a sua avó. E uma coisa também, Neida, que eu vejo é que as mulheres às vezes têm naquela, né? Sei lá, foi imposto aí pela sociedade que os homens, quando vão ficando mais velhos, ficam mais charmosos, né? A barba branca e tal. Tá falando de você? Eu tô. Aí a minha esposa mesmo fala, né? Não, isso é muito injusto. Os homens vão ficando mais velhos, aí tem barba branca, cabelo branco, é charme e tal. Agora, a mulher... Começou um cabelo branco aqui, outro ali, pinta esse cabelo, você tá velha, tal, fica com cara de velha e não sei o quê. Então tem-se essa muito também, né? Essa ideia aí de... É uma padronização. A mulher vai ficando feia ou o homem vai ficando mais bonito? É porque é uma padronização de um modelo que espera ser seguido. Só que a gente nunca vai corresponder, quando ele estava falando, a gente nunca vai corresponder àquilo que o outro está esperando. Aquilo que o outro espera é uma espera dele. E eu não vou conseguir suprir aquilo. Então, essa padronização de que o homem fica mais bonito, depende, né? A gente não pode também botar todo mundo na caixinha. Somos uma exceção, né, pastor Aleixo? Não, eu estava bem até agora. Vamos pro caos. Aí, de repente, vem a Neida aqui e tirou a beleza toda. Depende, já gerou uma insegurança já. Pausa, é assim que muitos se sentem. Mas não precisa ser assim, com pausas, apoio, informação e ajuda médica. Dá para retomar o equilíbrio binal. Simbora! Aí fala para parar. Do coração. É para parar? Parou! Falei para parar, parou. Só o som do coração. Por quê? Isso. Esse continua. Esse continua, Boa. Porque de Do ritmo fato, certo, né? O ritmo certo. Vai ter momentos que ele vai acelerar, vão ter momentos que você vai ter mais cortisol ali te perturbando. Mas se você busca informações, se você compartilha com mais pessoas, se você cuida da sua saúde mental, enfrenta tudo isso assim com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade. Mas é preciso buscar informações nos lugares corretos. Essa é a diferença. O problema não é a turbulência, né? O problema é um avião desgovernado. A menopausa é só uma fase. Falar e buscar ajuda é o primeiro passo para prevenir o sofrimento. De fato. Retorno à vida, fica só o coração batendo. Ou seja, vida que segue. Fica por aqui, então, o nosso momentinho de dinâmica de aprendizado chamado Na Prática. Vai cantando enquanto eu vou pro intervalo. Enquanto o Abinal ali mata esse desejo dele de ser carronista. E já voltamos com você. Aproveita e pede a revista Mente Feliz. Cuida de você, cuida da vida, cuida dos seus. Um beijo e até já. Meus amores, tenho dica para você, dica de leitura. Roda a vinheta.
No Fica a Dica de hoje, eu tenho a alegria de ter recebido a permissão de falar para você do meu mais novo livro, que é Palavras Benditas para Casais. E é uma experiência sempre muito rica de escrever, me dirigindo àquelas pessoas com quem eu convivo, trabalho, lido com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas alegrias. E escrever sobre casamento é pertinente à realidade de muitos de nós. Quem não tem, enquanto casado, algo a dizer sobre esse desafio da vida, que é uma escola, nela nós crescemos e muito. Mas com o passar do tempo, uma pergunta me sobressaiu, ficou assim muito presente de tantos casos. Pessoas que simplesmente casados dizendo o amor acabou. Então fui trabalhar esse tema e escrevi este livro que já tem chegado a milhares de pessoas e eu compartilho com você essa ideia. Por que esse amor acaba? E em acabando, o que se faz? O que se usa enquanto dinâmica da vida para a gente recuperar o amor perdido, se é que se perdeu? E como esse amor renasce? É possível um casal, por exemplo, mesmo após o divórcio, pensar na possibilidade de se reconstruir e de ter o casamento reconstituído outra vez? O que dizer naqueles casos ditos de incompatibilidade de gênio, dessas dificuldades, das diferenças todas quando se tornam muito grandes? Como então a gente age? Fica a dica para você, Palavras Benditas para Casais. E eu digo que é uma oportunidade de a gente crescer também. Ali eu conto histórias, tem testemunhos, tem vidas que foram transformadas, alcançadas e hoje podem contar. O amor pode, sim, renascer. Palavras Benditas para Casais. Fica a dica para você. Vamos de interações, chegando aí de casa, perguntas, histórias. Quem vem? Roberto. Olá, pessoal. Eu vejo minha esposa passando por isso e é complicado. Às vezes ela está super bem, outra hora parece que tudo vira um caos por causa do calorão ou das mudanças de humor. Eu aprendi a não levar tudo para o lado pessoal, mas confesso que é difícil. Especialmente nas noites em que ela não consegue dormir. A gente tem que se readaptar, tanto eu quanto ela. A menopausa é difícil para a mulher, mas também mexe com a gente que está do lado. É verdade. Sim. Mexe, e a gente ouve também assim, não só maridos comentando que percebem, a gente ouve também filhos. Filhos perceberem, minha mãe está mais irritada, minha mãe está mais impaciente. Ou, de fato, minha mãe está mais esquecida, porque a ideia da memória as pessoas não associavam. Aí, quando eles foram vendo os registros, buscando pesquisas antigas, eles descobriram que parecia que a mulher entrava numa de desaprendi muita coisa. E era por causa da memória. Então, o entorno dela sofre muito também. Por isso que é bacana trocar informações, compartilhar, porque daí o outro sabe, ele vai entender que aquilo... Saber que não é pessoal é a melhor coisa que tem. Não é contra mim, é aquele momento e vai passar. E incentivar de novo a mudança do estilo de vida, a prática de exercício físico, que vai desencadear uma série de benefícios para que você também passe por esse momento com menos danos possíveis, né? Sim. Então, volta a cuidar de você, com exercícios, mudança de alimentação, com um cuidado que a gente chama, por exemplo, de higiene do sono, ali um pouco antes de dormir, para que você também não se entregue. A menopausa chegou, a vida é assim, é do jeito que é, o fenômeno é desta maneira, mas a gente pode de alguma forma intervir, né? Pode. Fazer alguma interferência para que não seja tão danoso quanto muitas vezes pode ser. Né? Tem mais interação chegando aqui pra gente, a Débora. Boa tarde, hoje eu tenho 28 anos e na adolescência eu me senti meio que perdida. A galera na escola sempre falava de namorar, de ser popular, mas eu queria mais era estudar e ficar tranquila. E minha mãe me cobrava muito, achava que eu precisava me enturmar mais, mas eu só queria paz, não foi fácil não, hein? Olha só, na adolescência. É aquilo que a gente falava, existem as características individuais. Aquela pessoa que é mais retraída. Tem gente, é raro, não é tão raro assim, pessoas que gostam mais de ler, adolescentes que são mais introspectivos, existe. E a ideia do namoro na adolescência também, ela é muito mais da pressão do grupo do que obrigatoriamente daquela fase. Então, passar por isso também é muito difícil, porque todos ficam ali falando, e às vezes muitos entram em sofrimento, namoram, que é uma coisa que eles não queriam, e não se sentem felizes de jeito nenhum, porque são particularidades. É a fase de muita cobrança de todos os lados, né? É a cobrança deles mesmos, é a cobrança dos outros. Os pais em casa, querendo ou não, têm as suas cobranças também.
redes sociais para potencializar muito mais isso ainda. E aí nessa fase que está essa transição toda maluca aí, né, na cabeça. Aí entra, para um adolescente que vem a cobrança em casa também desse tipo de coisa, a família precisa se informar um pouco mais do que é aquilo, respeitar, porque ele não é obrigado a fazer o que todo mundo está fazendo, é só na hora que fere os pais que os pais falam você não é todo mundo. Mas quando são outras situações, por que a gente até comentava ali, eu e a Liliane, o que faz também parte dessa adolescência ser mais tranquila? Os pais conversarem, mas antes, já começa antes na infância. Então, quando você já vai formando ali uma amizade e respeitando, é mais tranquilo, porque o namoro não é regra, não é regra, é pressão social. E namoro tem que ser namoro, né? Namoro tem a ver com você e outra pessoa. Agora, namoro virá trabalho missionário. Namoro virá ingresso de inserção social. Namoro virá roupa de status. Namoro, aí é feito para dar errado mesmo, né? Porque a pessoa não vai, ela não quer namorar, ela está querendo outra coisa. Aí são duas pessoas se usando. E por mais que seja, que vá acontecendo nessa idade, a estrutura emocional, ela não dá conta disso, de um relacionamento tão próximo, porque entram cobranças muito cedo. Então entra uma falsa intimidade, que é eu sei tudo sobre você e você sabe tudo sobre mim. E não é real, porque as mudanças ali, elas vão acontecendo sutilmente e de repente um não está mais no mesmo ritmo que o outro. A mente não está pronta para isso. Quando a gente orienta adolescentes que falam seu corpo não está pronto ainda para certas coisas, emocionalmente também não. Quando essa cobrança vem de dentro de casa, é mais pesado ainda, né, Neide? Você já tem tantos 16 anos, não está namorando ainda. Todos os colegas estão namorando. Esse tipo de expectativa de dentro de casa também surge. Há aqueles que não querem que os filhos comecem a namorar nem tão cedo, mas outros... e a gente faz isso em outras situações também. Com crianças, por exemplo. Ela é muito tímida. Para todas as visitas, para todos da família, você reforça que a criança é tímida, que a criança não fala. Para quê? Para que você considerar aquilo como algo que deva ser o cartão de visitas? Não, ela não fala porque ela é tímida. Ou é atentado demais. Ou você vai reforçando comportamentos como se não pudesse ser respeitado, ou não deva ser respeitado quem ele é. Ela é assim, ela tem essa característica. Ela não quer namorar. Mas será que é homossexual? Será que não quer ser homem? Quando isso vem da boca de um pai ou da boca de uma mãe, isso vem com um peso, uma carga tão grande, tão grande. Então, respeitar as fases, como nós estamos falando, as fases da vida, mas respeitar também os indivíduos. Os filhos, pode ser 6 filhos, meia dúzia deles. Cada um é cada um. Eu tenho um sobrinho que casou com 18 anos. Aí o outro tem 22 e não quer casar nem tão cedo. Mas olha o seu irmão... Cada um é cada um, né? Mas eu acabo espelhando meus monstros. Não é? Né? Eu boto os meus monstros, os meus medos vão ficar lá. E é tão libertador não viver a vida por base de performances. Porque tudo que eu tenho tem que performar. Outro dia minha filha estava nervosa por causa de uma prova, de um concurso que eles iam fazer na escola. Falou, pai, o que eu vou fazer? Eu falei, nada, se divirta. Porque quando você voltar para casa, nós vamos sair para brincar, filho. Se divirta lá, de boa. Marilda. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Marilda. Meu filho nasceu e eu pensava que tudo seria alegria. Mas eu não sabia o quanto seria difícil. O corpo não era mais o mesmo, o cansaço era absurdo e eu só ouvia, é assim mesmo, você vai ver, passa. Não passava. Eu me sentia que estava faltando o ar às vezes, porque ninguém te avisa o quanto a mulher precisa se reerguer. Não é só o bebê, sabe? Certo. Ninguém avisa, porque assim... depois que passa, porque quando o bebê nasce, dá trabalho demais. Um tempinho depois que os hormônios eles vão se regularizando, ver um bebê é algo que vem na gente, a famosa ocitocina, que você faz, ai, que lindinho. Então esquecem muito rapidamente que no início não há uma regularidade no sono. E essa mãe, quando ela fala ali, não passava, é aqui a chave para você saber que está entrando numa depressão pós-parto. O não passava. O bebê está com 3 meses, não é só o cansaço, é também a frustração
a tristeza, o sentimento de não realização. Tá todo mundo realizado em ter um bebê, todo mundo falou que foi lindo e não foi. Porque quando a mãezinha vai lá amamentar, não é fácil. Ah, mas não disseram que tinha que preparar. Não dizem tudo e isso entra naquilo que a gente falou também da menopausa. Só que o que acontece aí é que muitas vezes os sintomas de uma depressão pós-parto, eles vão camuflados num cansaço, numa correria de vida e pode se manifestar mais tarde. Às vezes você tem alguém ali com uma criança de 3 anos e você vê uma mãe acabada, só que quem está convivendo não está percebendo que ela já está adoecida, porque ela não deu conta, porque se tem uma coisa, gente, que é essencial mãezinhas precisam de cuidado. Quando nasce um bebê, vou lá ajudar, vai lá fazer uma comida para ela, vai lá passar a roupa da casa dela, vai lá dizer para ela que ela pode dormir um pouquinho, não vai lá pegar o bebê dela não, porque o bebê é dela. Nessa hora ela quer sentir isso, mas muitas mães querem sentir um colo. E o sofrimento é grande, então é preciso ficar atento ali. Passaram-se aqueles dias iniciais, vai entrando numa rotina e ela continua naquele sinal de alerta constante. É um sinal de adoecimento já de uma depressão. Eneida, obrigada, viu? Fim de programa, muito obrigada. A rede social da Eneida aparece na tela e daqui a pouquinho, aí ó, a doutora Eneida Torres, sempre bem-vinda ao Entre Família. Deus te abençoe. Obrigada. O tempo é um momento, um item de reflexão na Bíblia fabuloso. O primeiro ato de Deus ao criar o mundo é criar uma separação entre luz e trevas e ali ele cria a nossa primeira percepção de tempo. Não havia tudo que a gente vê hoje, mas a gente sabe que o tempo se passa entre uma fase clara e uma fase escura e Deus gera e cria para a gente uma vida cíclica. E é terrível querer colocar uma vida linear quando toda a criação é cíclica. Mas isso tudo, há algumas coisas que a gente precisa pensar. E Deus colocou itens para a gente pensar, para a gente sobreviver nessa fase mundana da nossa existência. A primeira é de que não existe justificação pelo sofrimento. E a gente precisa parar para pensar nisso. O sofrimento não justifica. Nós não nos tornamos nem mais próximos e nem mais distantes de Deus no sofrimento por causa do sofrimento. Nós podemos dar passos, Deus não. E ele diz que esse choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é muito importante lembrar disso. A dor, quando Deus fala da sua relação conosco, ela é sempre temporária. Ela pode durar um mês, ela pode durar um ano, mas ela vai passar. Mas Deus nos diz que pelo seu poder, a gente pode decidir no meio da dor o que não vai passar. E muitas histórias se constroem assim. A dor passou, as decisões que foram tomadas no momento de sofrimento não, e elas podem durar para sempre. A segunda é, a Bíblia repete, e muitas vezes a palavra, uma ordem, lembra-te. Quando você estiver mais velho, lembra-te de quando você foi jovem. E quando você estiver muito jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando você estiver no topo da montanha, lembra do deserto. E quando você estiver no deserto, lembra que há uma montanha. Quando você estiver do lado de lá, lembra do que você já foi. E Jesus fala, lembra que você foi escravo quando você lidar com o escravo. Lembra dos pedidos de oração que você fazia agora que você está bem. Lembrar é não viver na prisão da fase. É lembrar que você já foi, já viveu outras experiências e lembrar das promessas de que existe algo para o futuro também. Deus diz para você fazer isso. Mas algo também importante. O texto diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Todos nós, seres mutáveis, confusos, desordenados, incoerentes, precisamos de um ponto, de uma referência de alguém que não muda. Porque é a partir de um Deus que não muda, de que não vive fases, eu consigo ficar seguro de chegar para ele e falar, Senhor, eu estou muito diferente. Ele vai olhar para você e falar, pois é, mas eu não. Eu continuo a mesma pessoa que te amei. Senhor, hoje eu não estou como eu já fui antes. Ele fala, pois é, mas eu não. O meu amor não muda, a minha fidelidade não muda e as minhas intenções para com você jamais vão mudar. Você pode mudar, eu não vou mudar. E a certeza de um Deus que não vive de fases é que faz com que a gente passe por todas as fases com segurança. Quando você estiver mal, lembre,
Deus está bem. Quando você não estiver amando, lembre-se, Deus continua amando. Quando você estiver triste, lembre, Deus nunca é insatisfeito. Quando você se sentir perdido, lembre-se, Deus nunca fica perdido. Quando você achar que você estava longe, Deus nunca fica longe. Deus não muda. O que Ele disse para você continua valendo e valerá para sempre. Todas as fases, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então a pergunta não é só como você vai passar, é com quem. E se essa pergunta for bem respondida, a gente pode passar por qualquer fase. Perfeito. Obrigado, pastor. Você que está em casa aí acompanhando a gente, foi um programa de conhecimento para você? Sentiu aí que ajudou muito, quem sabe na sua vivência e até mesmo instruir outras pessoas? Então que tal fazer com que esse programa chegue a outras pessoas também? Não apenas esse, mas todos os programas que a Novo Tempo produz. Como assim, Abinal? Você se tornando um anjo da esperança. Deixa eu te explicar rapidinho. A Rede Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. Cada doador a gente chama de Anjo da Esperança. O programa de hoje aconteceu porque Anjos da Esperança doaram para que a gente conseguisse ter um programa especial como esse. E se você sentiu o toque no seu coração de levar essa mensagem para outros, entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30 e conversa com a nossa equipe, faça seu cadastro e faça sua doação para o Anjos da Esperança, tá bom? Se preferir, talvez via Pix, anjos@novotempo.com, você pode fazer a sua doação também de qualquer valor, tá? É o que você sentir aí no seu coração, é o que você vai doar para fazer a sua parte levando essa mensagem para outros. Mas seja o anjo da esperança, ore por esse ministério para que Deus continue abrindo mais barreiras aí, levando essa mensagem a cada dia mais. Obrigado. Obrigado, Neida. Pastor Aleixo, Darleide. Obrigada, meu amigo. Pessoal de casa. Até o próximo. Beijo. Muito bom ter a sua companhia por aqui. Verdade. Vida e Saúde vem coladinho com a gente, hein? Sempre com receitas, dicas incríveis. Não perca. Vida e Saúde. Vem chegando aí. Abraço. Tchau. Tchau, queridos.